onde estiver o seu coração, é ali que você vai erigir um altar. Por isso que quando nós lemos as Escrituras Sagradas, o texto diz que Abraão foi um homem que construiu altares. E ele construía altares por onde ele passava, porque naqueles lugares por onde ele passava e nas situações que ele vivia, ele encontrava a presença de Deus. E onde estava o coração, estava o altar. Quando Deus te vê, num culto como esse, o que é que ele vê? Mas quando ele te vê fora desse culto, o que é que ele vê? Será que você pode realmente dizer nessa manhã, o meu coração é um altar do Senhor? Porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Marcos, capítulo de número 12, versículos 41 a 44, há um texto que é diretamente ligado à questão financeira, porque era a hora, o momento das ofertas e dos dízimos naquela comunidade. O texto relata a percepção de Jesus sobre as pessoas que vinham diante de uma caixa, como o texto diz, do gasofilácio, se nós podemos pensar assim, depositar as suas ofertas. E o texto diz o seguinte, porque ele, embora fale diretamente às finanças, esse texto tem pelo menos 4 percepções de Jesus que eu acho que nós precisamos entender nessa manhã e que pode ser muito transformador para a nossa vida. Versículo 41 diz que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos ali lançavam grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se, colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando para si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Às vezes nós imaginamos ou ficamos pensando assim, mais ou menos assim, eu vou na igreja há tanto tempo, eu sou cristão há tanto tempo, eu sou crente há tanto tempo. Por que que a minha vida parece que não sofre os impactos de mudança referentes ao tempo de profissão de fé que eu tenho? Por que que os meus pensamentos continuam sendo orientados pela mesma base que era anteriormente? Tem muita gente que diz assim, pastor, eu não entendo, eu vou à igreja, eu busco a Deus. Por que que eu sinto uma frieza, uma apatia espiritual tão grande? Outros colocam da seguinte maneira, parece que a minha vida espiritual não sai do lugar. Ora, irmãos, se tem uma certeza que eu posso compartilhar com vocês nessa manhã, é que todos nós que estamos aqui, todos nós, vamos em algum momento da nossa vida sentir que aquilo que experimentamos de Deus está aquém do que poderíamos. De que aquilo que nós vivemos com Deus está distante do que poderia ser. E aí algumas pessoas atribuem a isso, o fato de que elas estão vivendo em pecado, e mesmo que às vezes a concepção de pecado dela esteja errada, às vezes ela nem está vivendo em pecado, mas aí as pessoas dizem o seguinte, é porque eu não estou pagando o preço que deveria estar pagando, ou eu não estou fazendo o que deveria estar fazendo para agradar a Deus e Deus se aproximar de mim. Fica parecendo que nós somos dependentes de um Deus que é caprichoso e que se Ele por acaso não gostar da roupa que eu vesti, da atitude que eu tive, Ele se afasta de mim. Ora, esse não é o Deus da Bíblia. Aliás, as pessoas mais infelizes e mais pobres na sua espiritualidade que eu conheço, são as pessoas que qualificam o Deus da Bíblia como um Deus dependente das minhas ações para Ele me amar, para Ele se aproximar de mim ou para Ele fazer qualquer coisa. Esse é o conceito mais errado sobre Deus que uma pessoa pode adquirir. Deus não me ama e não te ama porque eu mereço ser amado. Deus não me ama e nem te ama porque nós temos virtudes. Deus não nos ama porque nós fazemos coisas boas, porque nós fazemos coisas certas. Deus nos ama por uma única realidade, por uma única verdade, porque Ele nos ama.
Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque não há nada em mim nem em você que possa atraí-lo, não há nada em nós que possa fazer Ele olhar do céu e dizer assim, poxa, aquele homem, aquela mulher, eu não posso perder lá no céu, eu tenho que fazer tudo por ele. E aí você trata Deus como um bibelô e Deus então se aproxima de você. Deus não é esse ser caprichoso que eu e você somos, que tratamos bem quem nos trata bem, que nos entregamos mais a quem se entrega mais a nós, que somos melhores para quem é bom. Aliás, o Deus da Bíblia, ele opera uma equação completamente contrária. E foi isso que Jesus nos ensinou. Olha, vocês gostarem de quem gostam de vocês, vocês não fazem mais do que a obrigação. A virtude está em amar quem não me ama, em cuidar de quem me persegue, em orar por quem me odeia. Aí está a virtude de Cristo ter entrado. Então, o que acontece é que com esse conceito, você vai criando uma ideia de Deus e uma ideia de como Deus age que não transforma a sua vida. E essa talvez seja a razão pela qual nós temos tantas pessoas que ainda se desentendem com as outras por questões tão superficiais, tão bestas. Nós temos casamentos que acabam por razões das mais corriqueiras. E mesmo que não fosse corriqueira, ou a estabilidade conjugal no meio dos cristãos, não tem a estrutura que deveria ter. Talvez seja por isso que nós temos tantas pessoas que, embora professem uma fé em Jesus, a vida delas lá fora dá um outro testemunho, aponta para um outro rumo, aponta para uma outra verdade. Quem olha para você não vê necessariamente o espelho das palavras que você profere. Talvez seja essa a razão pela constituição da percepção que você acha que Deus tem de você. Ora, a Bíblia diz, entre outras tantas verdades, que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. A virtude que Deus olha em mim e em você não tem nada a ver conosco necessariamente. Tem em primeiro e único lugar a ver com o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser habilitado a chegar na presença de Deus, não pelos meus méritos, não pelo que eu faço, não pelo que eu tenho, não pelo que eu dou, mas por quem eu sou em Cristo Jesus. E a compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus é o que quebranta a minha vida para entender que eu, sem Deus, não sou absolutamente nada. Mas que eu, com nada que eu sou, Deus me amou, Deus te amou, Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele quer o melhor para a nossa história. Amém, queridos? Então esse texto, ele fala de uma coisa que pode ser relativo, porque se você olhar para o texto que está falando sobre dinheiro, você pode concluir uma coisa: contribuição é relativa. É relativa. No texto era relativo. Muitos deram muito. Quanto? Vamos supor, essa pessoa que está aqui do lado direito, né, uma pessoa qualquer, veio e depositou no gasofilácio $1.000. Uma pessoa do lado esquerdo veio e depositou no gasofilácio $50. O outro lá de trás veio e colocou uma moeda de 25 centavos. A contribuição é relativa. A relativização tem a ver com a compreensão da pessoa, tem a ver com o que ela entende que deve fazer, tem a ver com o quebrantamento do seu coração, mas o conceito é que é absoluto. Vocês entendem a diferença? A oferta é relativa, mas se você olhar, o princípio é absoluto. Qual é o princípio? O princípio é a entrega do seu coração a Deus. Então, embora o valor seja relativo, o conceito, o princípio é que é absoluto. Se nós olharmos para esse texto, então, tem 4 percepções aqui que eu acho que são muito importantes para nós. Primeira delas, está no versículo de número 41, quando diz assim: assentado, observava Jesus. Jesus observava. Eu não sei se você já parou para pensar, porque nós temos uma ideia assim, errônea, sobre a presença de Deus nesse lugar. Eu vou tentar fazer você entender o que eu acho que a maioria de vocês pensam. A gente pensa assim: eu vou para uma igreja, né, e lá nós vamos fazer uma série de coisas. Lá nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos fazer uma porção de coisa. E se nós fizermos bem feito, Deus vem. Não é assim que a gente pensa?
Então, por exemplo, nós temos toda a preocupação, e é legítimo, em preparar esse momento de louvor e adoração, mas tem gente que fala assim, eu vou lá para a igreja e nós vamos cantar tão bonito que Deus vai descer do céu. E Deus vem. Olha, se errar no louvor, Deus, no meio do caminho, ele dá uma freada e fala, não, ficou feio. Ô, gente, nós temos um conceito quase que pagão. Presta atenção. Os deuses pagãos são invocados. O que é a invocação? É uma prática de chamado. Então, os deuses pagãos, eles vêm pela invocação dos seus devotos. Seja através dos cânticos que se canta, das oferendas que se fazem, ou de qualquer outra coisa. A minha pergunta é, será que nós não temos esse mesmo conceito sobre Deus? Porque se esse é o conceito sobre Deus, está tudo errado. Eu venho para preparar aqui nesse lugar uma cerimônia religiosa que, se for bem feita o suficiente, vai trazer Deus para cá. Então, o motivo da nossa reunião é, nós vamos fazer invocações para que Deus, então, venha estar conosco. Qual que é o motivo correto dessa reunião? Eu fui atraído para cá porque Deus está aqui. Não aqui no prédio, mas eu fui atraído pelo conceito absoluto de que quando nós nos reunimos como filhos de Deus, o Senhor está presente entre nós. Então eu não venho para que, se a música foi bem feita, a pregação foi bem falada, ou as orações foram feitas de acordo, isso então atraiu Deus. Não, Deus já está atraído por nós. Tão atraído que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Tão atraído que Ele deu vida quando nós não tínhamos vida. E a promessa que Ele fez é o seguinte, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, independente se a música foi bonita ou feia, independente se tínhamos instrumentos ou não, independente se o local e o ambiente era preparado ou não, independente da eloquência de alguém, independente de qualquer coisa, quando vocês se reunirem, eu estou no meio de vocês. Então Jesus, versículo 41, diz que ele observava. O que Jesus observava? Será que Jesus observava como um curioso, que fica apontando a vida do outro, e que observava se a pessoa estava bem vestida ou mal vestida, se a pessoa tinha um comportamento ético, padrão do ambiente onde ele estava ou ela estava? O que Jesus observava? O que Jesus observava no meio daquela condição de ajuntamento? E aí o que eu pergunto para você hoje é, o que Jesus observa aqui? Jesus observa se você, à hora do dízimo, levantou e deu muito dinheiro ou pouco dinheiro. Jesus observa se você veio bem vestido ou mal vestido. O que Jesus observa? Lá no texto de Samuel, tem no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. Veja bem, o Senhor não vê como o homem vê. Irmãos, eu vou terminar o versículo, mas me permitam só dizer uma coisa para vocês de experiência. E é uma mão à palmatória isso aqui que eu vou dizer para vocês. Deus tem me dado a oportunidade de falar em alguns lugares e para audiências diferentes. Irmãos, quantas vezes eu já errei? Porque eu estou falando e eu tenho a habilidade de perceber as pessoas. Eu consigo prestar atenção ao mesmo tempo que eu estou falando nas expressões faciais, no jeito. Por isso, de vez em quando, eu chamo você no canto ali e falo, por que você estava fazendo aqui na hora do culto? Aí você fala, como é que o senhor viu? Com esse zóio que Deus me deu. Né? E quantas vezes eu já olhei e falei, nossa, que a pessoa ali, eu estou aqui, ela está em Marte. E depois eu fui descobrir que a pessoa estava num processo de quebrantamento e de reflexão da sua vida, que eu falo, toma, distraído. Né? Quantas vezes a gente observa alguém e diz assim, essa pessoa está triste. Na verdade, a pessoa não está triste, ela está reflexiva. Ou quantas vezes você atribui à pessoa a alegria e o coração dela tem pedaços. Porque o rosto está tentando esconder a dor que ela não quer deixar vir à tona. O rosto luta para esconder o sofrimento que não é compartilhado com ninguém. O que Jesus observa? E eu acho que o texto deixa claro, voltando lá para o texto de Samuel, ele diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. O homem
vê o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. Cuidado para você não entrar naquela linha que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. E tem gente que acha que é um versículo da Bíblia, né? Que basta eu ter boa intenção. Aí o outro acha que também é versículo da Bíblia dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Então torna-se uma guerra espiritual de combate dos versículos bíblicos. Não, querido. O que esse texto está mostrando para nós é o seguinte: é que há por parte de Deus uma percepção. Por isso que é tolo o homem que tenta enganar a Deus. Por isso que é tolo o homem, é como diz nas Escrituras Sagradas, o homem que fala uma coisa e vive de outra maneira é semelhante àquele que olha o seu rosto no espelho e que no momento em que vira as costas já não se percebe mais. O que que Jesus vê? Jesus vê o Manuel como se virado do avesso. Jesus vê você como um mapa, como uma sequência de quem você é, quais são as suas motivações. O que que Jesus vê? Por que que você deu o dinheiro? Não a quantia necessariamente do dinheiro, porque a quantia é relativa, o princípio é absoluto. Jesus vê o que está no seu coração, Jesus vê o que está na sua cabeça. Jesus vê o que te motiva. Jesus percebe o que te motiva a orar, a levantar as mãos ou a não fazê-lo. O ponto é que nenhum de nós, é mais ou menos assim, queridos. Eu não sei se você já sonhou isso, eu não sei se é meio inapropriado até para falar, mas você já sonhou que você está nu? Peladão, peladão? Quem já sonhou sabe o terror que é. Estava procurando uma palavra aqui. O terror que é você se sentir nu num lugar público. Né? E parece que nos sonhos, nunca você consegue fazer as coisas que você precisa fazer. Você está sonhando que está caindo. Você nunca conseguiu agarrar em nada para parar de cair. É aquele sofrimento terrível. A presença de Deus é como se nós estivéssemos nus diante dele. Não a nudez que produz vergonha, não a nudez que produz medo, não a nudez relacionada necessariamente à sexualidade, não. É a nudez no sentido de não haver nada que tampe, nada que proteja, nada que esconda, nada que crie barreiras. Só que Deus não está observando se o seu rostinho está bonitinho nessa manhã. Ele não está observando se você vestiu a roupa adequada para o ambiente que você chama de igreja. Essas pressuposições de observação são nossas, são humanas, de quem julga a pessoa pelo seu exterior. O que a palavra de Deus diz é que Deus sonda o coração, e Ele conhece o que é que me motiva, inclusive a orar. E é por isso que Jesus, e esse texto tem a ver com um contraste entre fariseus e as atitudes que eles colocavam sobre as pessoas que estavam entendendo o caminho de Jesus, porque foi isso que Jesus disse. Ele disse o seguinte: por que quando vocês vão orar, você procura as palavras mais impressionantes? Por que você sobe no caixote da vida para poder ser enxergado pelos outros? Por que ao orar você não entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que te vê em secreto te recompensará da maneira que ele consegue ver quem você é? Porque as nossas vontades, os nossos desejos são de impressionar as pessoas pela aparência que nós conseguimos. E às vezes Deus vem e desconstrói tudo isso dizendo: você não é isso. Você não é isso aí que você está demonstrando. Aliás, deixa eu te mostrar quem você é. Aliás, é exatamente isso que aconteceu com uma das igrejas do Apocalipse. Vocês dizem que vocês são ricos. Deixa eu te falar, você é pobre. Você diz que você está vestido de linho, que é muito próprio dessa região, que produz um linho muito bonito. Você está nu. Você diz que você enxerga bem, porque está aqui perto o templo de Esculápio, que era o deus da cura, e de onde eram produzidos alguns dos medicamentos para aquela época mais procurados. Nós andamos, um grupo dessa igreja, pelas ruínas daquele hospital e vê, inclusive, as técnicas que eles usavam da psiquiatria, coisa inimaginável para aquela época. Você acha que você tem colírio que põe e resolve toda a catarata,
todo glaucoma, toda cegueira. Mas deixa eu te dizer, você é cego. Então eu queria te sugerir que de mim, você comprasse roupa certa para tampar essa nudez sua. Colírio para colocar nos seus olhos, para que você possa ver. Porque, irmãos, há um estado de torpor, que se Deus não nos tirar dele, nós vamos nos alimentando dele cada vez ficando piores. Há um estado de cegueira, cegueira não para quem não vê, que está tateando, que não sabe por onde vai, não, cegueira para homem e mulher, de olhos verdes, azuis, castanhos, negros, bonitos, que andam e que enxergam, mas que não conseguem discernir quais são as motivações que te aproximam de Deus, ou a falta delas. Então a frieza do culto, ela é porque faltou reciprocidade. Por exemplo, eu falo e vocês dizem amém. Não, vocês não disseram amém. Esse culto é frio. A frieza do culto é atribuída a que o pessoal que aqui em cima adorava a Deus com as suas vidas, não conseguiram nos motivar emocionalmente o suficiente para que a gente, sei lá, ajoelhasse, dobrasse diante de Deus, levantasse as mãos e gritasse para Deus, chorássemos e nos arrependêssemos do nosso pecado. A mensagem foi fria, porque o comunicador, o pastor, ele não conseguiu chegar no ponto que apertasse o botão, para que as minhas emoções fossem detonadas, como uma pessoa uma vez me disse, 3 anos depois dessa igreja ter começado. Quando essa igreja começou, eu pensei muito, que tipo de pastor eu queria ser para essa igreja e que tipo de mensagem eu queria trazer na New Life. E segui a orientação de Deus no meu coração. E no início, a nossa igreja, ela, se você, não sei nem se nós temos nos arquivos, mas as mensagens de final de 1999 e 2000, eram mensagens muito mais doutrinárias do que qualquer outra, porque eu queria, com aquele grupinho pequenininho, fundamentar a estrutura cristã nessas pessoas. E um dia, um homem que frequentou a nossa igreja por um período, chegou perto de mim e falou: pastor, eu vim te avisar que não vou vir na igreja mais. E eu estava plantando a igreja naquela época e qualquer coisa ainda abalava a gente muito, né? Porque aí a gente vai ficando tarimbado, sofrido, casca grossa e tal. Mas aí eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Ele sempre me abraçava no final dos cultos e a gente conversava, não tinha relação nenhuma. Eu falei: você brigou com alguém da igreja, teve algum problema? Ele falou: não, nada disso. Ele olhou para mim e falou assim: é porque você não consegue me fazer chorar mais. Irmãos, acho que esse negócio precisa de cura interior para esse trem até hoje. Porque, olha bem, sabe o que é, queridos? É que nós atribuímos a entrega e a presença de Deus que nos toca às condições externas, presta atenção, que podem ser produzidas e reproduzidas em série para que nós nos sintamos tocados por Deus. Enquanto que o texto mostra é o contrário. Aqui não fala se havia música, provavelmente não era o costume. Aqui não fala se a pessoa foi à frente e deu uma palavra sobre os dízimos e ofertas, também não acredito. Mas Jesus observava o que motivava cada uma daquelas pessoas a fazerem o que eles estavam fazendo. Jesus observa você nessa manhã. E Ele não só observa, Ele sabe o que é que está fazendo você fazer o que você faz, inclusive vir nessa igreja, ouvir um sermão. Se isso é uma forma de você se iludir e de se enganar, que você expurga um dia da semana as culpas e os pecados de 6 dias mal vividos. Se você vem para um descarrego espiritual das mazelas da sua vida, ou se você vem porque a sua alma diz assim: para onde eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se você vem atraído para que alguém aqui te embale num hino espiritual de quebrantamento, ou se você vem já quebrantado para acrescentar nesse hino a sua vida. Por isso que o coração é o meu altar. O que Deus vê essa plataforma? Não. O que Deus vê? Ele vê o coração de cada um de nós como o altar para a sua habitação. Então Jesus te observa. Mas mais do que Jesus te observar, Jesus conhece a sua história.
Olha o versículo de número 41b e o 42. Muitos ricos vinham, depositavam, tananã, uma viúva pobre. Ó, gente, ninguém anunciou lá no culto. E agora vem o senhor Abdula, não sei do que, dono do comércio ali da esquina, fazer a sua oferta. Por favor, senhor Abdula, venha ao gasofilácio. Agora vem, tananã. Olha lá vem a viúva do seu Joaquim, que morreu 6 anos atrás, e que a mulher não tem nada, gente, quase morre de fome. Vem cá fazer sua oferta. Não teve isso. Jesus conhece a nossa história. Ele chamou os discípulos dele e disse assim: muitos ricos vieram e deram muita coisa. Era para alguém perguntar: escuta, o senhor por acaso conhece os caras? Sabe o que eles têm de bens para o senhor atribuir riqueza ou não a eles? Aquela viúva. Como é que o senhor sabe que aquela mulher é viúva? Quem contou para o senhor? O que o senhor sabe da vida da família dela? Entendem? Jesus, ele não só observa, ele nos conhece. A Bíblia diz que antes da palavra me chegar à boca, ele já conhece toda. Ele não conhece o que eu vou falar, ele conhece o que é que fomentou as palavras que estão sendo desenvolvidas no meu cérebro para serem expressadas através da minha fala. Ele não conhece que eu vou dar um abraço, ele conhece qual é a motivação do abraço que eu vou dar. Ele não conhece que eu vou fazer uma crítica, ele conhece a motivação da crítica que eu vou fazer. Ele não só conhece o jeito que eu vou olhar para alguém, ele conhece o que está por trás daquele olhar. Vocês entendem isso, irmãos? Então vejam, isso aqui é uma exposição das mais profundas diante daquele que tudo já sabe a nosso respeito. Então você diz: o que eu vim fazer aqui? Você vem confirmar com a sua vida. Aquele que te conhece e sabe o que você é, nos cantos mais distantes aí da sua alma, do seu coração, da sua mente. O que te motiva quando você está fechado no seu quarto? O que te impulsiona a fazer o que você está fazendo ou não fazer? Então Jesus observa, Jesus te conhece, conhece a sua história. Mas Jesus considera também por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Irmãos, presta atenção no versículo 43, a parte B. Essa viúva pobre depositou mais do que fizeram todos os ofertantes. Ora, por nenhuma análise tem como ser mais. Ela deu 2 moedas. Eu queria ter trazido uma foto para mostrar para vocês dessas 2 moedas. Essas 2 moedas eram tão insignificantes que a forma que elas eram cunhadas já era assim, desprezível. Ela era um pedacinho de um metal, tipo latão, meio amarelado, meio como cobre, meio avermelhado, prensado de uma forma que não dava a todas elas a mesma forma, porque era uma coisa tão desprezível, era um troco, era um complemento do dinheiro. Mas não era só isso. A viúva não trouxe só essas 2 coisinhas assim, que não tem valor monetário, que não tem valor social. Ela trouxe aquelas 2 coisinhas desconexas, feias, mas ela trouxe com todo o valor da vida dela. Isso aqui é o que eu tenho. Mas não é o que eu tenho agora. Isso aqui é tudo que eu tenho. Tem uma paráfrase desse texto que diz que ela levou o seu sustento. Mas o seu sustento não é assim: eu levei o dinheiro que eu tenho para comprar a comida hoje. Não. Lembrem-se que naquele contexto, e é por isso que a Bíblia manda a gente cuidar do estrangeiro, do pobre e da viúva. Por quê? As 3 classes mais descompensadas de cuidado, mais distantes da possibilidade de uma vida normal daquela sociedade. O imigrante, porque vinha de uma outra terra, tinha uma outra religião, tinha um outro costume, e como nós somos imigrantes, a gente sabe como que às vezes o racismo pode ser muito forte. O pobre, pela própria palavra, e a viúva, porque dependia do sustento do marido. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. A mulher não era a dona do comércio, o dono do comércio era o marido morreu, a mulher não tem o seu sustento. Se não se aplicasse a lei do resgate, a lei do Goel, que foi o caso de Boaz, lembram lá do Velho Testamento? Na vida de quem, gente? Isso, que resgatou
já com interesse, que a Ruth devia ser bonita também, hein? Lá no céu nós vamos entender. Sem vergonha, você está de olho na Ruth. Então, mas se não tivesse a lei do resgatador, e é por isso que a palavra de Deus é tão justa. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: tem que cuidar da classe fragilizada. E essa mulher vem, mas Jesus não está com piedade da pobreza da mulher. Não, não é esse o ponto. O ponto é a leitura que Jesus faz da entrega. Da entrega. O nível da entrega daquela mulher foi absoluto, foi total. Ela chegou diante daquela caixa, é como se ela se lançasse dentro daquela caixa, ou no chão ao lado, dizer: Senhor, o que eu tenho nem vale, não dá nem para mostrar, eu fico com vergonha de vir, e eu fico imaginando ela andando com a mão fechada, para poder esconder a vergonha do que ela tinha para dar, porque para ela, influenciada pelo contexto social, era nada. Mal sabia ela que Jesus estava olhando e falando assim: ali vem a única que está dando tudo. É a entrega, queridos. Jesus vê e considera o nível da nossa entrega. Sabe por que a sua vida é espiritual? E me ouçam nisso aqui agora, que eu estou caminhando para o final do nosso encontro, como uma instrução pastoral para você. Muitos consideram o nível da sua frieza espiritual por diversas coisas e não consideram que o nível da sua frieza espiritual está diretamente ligado ao nível da sua entrega a Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Ora, invoca-me e eu te responderei. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. O coração contrito e quebrantado eu não desprezo. Nós somos pessoas com reservas de entrega a Deus. E é por isso que muitas vezes nós patinamos no desenvolvimento da nossa vida, e aí, para justificar, nós buscamos atitudes externas como os fatores agravantes da nossa frieza. Não, eu estou frio porque essa comunidade não produz isso, porque essa pessoa não produz aquilo, porque eu tenho essa luta, porque eu tenho essa... Não, você está frio porque o seu nível de entrega a Deus não permite outro estado existencial a não ser esse. Aquela mulher veio e entregou tudo o que ela tinha. E cuidado para você não entender isso com todo o dinheiro que você tiver. Tá, então o pastor está dizendo que eu tenho que pegar tudo que eu tenho e entregar. Às vezes você vai dar tudo que você tem e não significa nada, de novo, porque não é fruto de um coração que entende que Deus te conhece, que Deus percebe a nossa motivação e que Deus conhece o nosso nível de entrega. Às vezes você deu uma quantidade até considerável de dinheiro e para Deus aquilo não significa nada em comparação a alguém que veio e trouxe um pouquinho, porque o valor é relativo, mas o princípio é absoluto. Aquela mulher, se ela tivesse 1 milhão, ela teria dado 1 milhão. Porque o princípio é que é absoluto. Entrega total a Deus. Irmãos, todos nós vivemos aquém daquilo que nós poderíamos experimentar de Deus, se simplesmente nós decidíssemos ter uma entrega mais completa e total nas mãos de Deus. Para que Deus pudesse nos visitar com mais poder. Para que Deus pudesse nos transformar em homens e mulheres mais parecidos com Ele. Para que Deus pudesse fazer o nosso coração ser mais aquecido. Para que Deus pudesse fazer com que nós pensássemos mais em quem está se perdendo sem conhecer a Deus. Para que Deus pudesse entrar na minha vida e tocar todas as áreas. A forma que eu me relaciono com a minha esposa, que eu cuido dos meus filhos, que eu lido com as minhas finanças, que eu invisto o meu dinheiro, que eu cuido da minha sexualidade, tudo. Por que nós não experimentamos mais de Deus? Porque nós não nos entregamos como nós deveríamos nos entregar para Ele. A nossa entrega, ela se resume a uma presença semanal
num local chamado igreja, a gente acha que a gente está se entregando para Deus. Que o participar de um culto é entrega a Deus, não é. Entrega a Deus, e eu vou partir agora para te explicar sobre isso. Entrega a Deus é quando você usa a sua fé para desconstruir, porque Deus se agrada da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que dele se aproxima, é necessário que ele creia que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que vem desconstruir tudo aquilo, todo o alicerce que nós colocamos na nossa vida, que nos impede de chegar a Deus. Agora, cuidado, para você não desenvolver fé na fé. Eu tenho muita fé que por causa da minha fé, eu vou chegar até Deus. Não chega. A sua fé não é nada. A sua fé é um instrumento que faz com que você pergunte para Deus o seguinte: Senhor, quais são os mecanismos e os caminhos que eu tenho usado, que tem me afastado do Senhor? Trabalha em mim, me mostra e me ajuda a desconstruir tudo isso para que eu possa caminhar na tua presença. Amém, queridos? Fé é o que Deus se agradou daquela mulher, porque imagina comigo, ela trouxe todo o dinheiro e colocou naquela caixa. Como será que aquela mulher ia almoçar? Como é que aquela mulher ia... Vamos supor, ela tinha um filho. Como é que ela ia levar alimento para o seu filho? Vamos pensar que ela tinha um acerto para fazer dos impostos dela que estava atrasado. Na coletoria da cidade, como é que ela ia pagar? Aquela mulher, ao ouvir e lançar tudo aquilo, sem nenhuma palavra, ela estava dizendo: eu sei, eu creio que Deus cuida de mim. Eu sei, eu creio que tudo que eu coloquei aqui agora, o Senhor viu. Eu sei e eu creio. E cuidado, para você não pensar em dinheiro agora. Só em dinheiro. O texto fala de dinheiro. O princípio é que é absoluto, querido. É como se você viesse e se lançasse totalmente na presença de Deus e dissesse o seguinte: eu sei que o Senhor é capaz de restaurar a minha percepção da vida. Eu sei que o Senhor é capaz de restaurar o meu casamento, não por uma varinha de condão que vai tocar no cônjuge que é difícil e fazer com que tudo volte às mil maravilhas. Não, Senhor, eu sei que ao me lançar totalmente nos teus pés, ser do Senhor, o Senhor vai trabalhar em mim. E através de trabalhar em mim, essa nova pessoa, criada à imagem e semelhança de Jesus Cristo, pode ser um instrumento de mudança na casa onde eu estou, no trabalho onde eu estou, na igreja que eu pertenço. Amém, queridos? Quando Deus te vê, o que é que Ele vê? O que é que Ele vê? Ele vê uma pessoa que conceituou a vida numa relação com Deus quase que em parâmetros pagãos, de que eu vou lá, faço algumas coisas, invoco o Todo-Poderoso, e Ele desce, me atende, e aí Ele vai, e eu vou. Ele volta para o céu, e eu volto para a minha vida cotidiana. Por que meu coração já não arde mais? Por que a minha celebração, a minha participação na celebração, não é mais envolvida e cheia de desejo, de quebrantamento, de fervor? Por que a minha vida espiritual não sai do nível? Ou quando sai é como uma dieta ioiô, que vai e volta. É como uma bola de ping-pong que bate e rebate. Por quê? Porque você não leva a sério. Presta atenção. Você não leva a sério que Deus te observa. Você não leva a sério que Deus te conhece. Você não leva a sério que Deus espera que você use a sua fé como objeto de entrega 100% para Ele. E a partir dessa entrega consciente, você vai entender o que Paulo agora disse para a igreja em Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Por que eu não saio do lugar? Por que eu fico patinando? Por que eu sou cristão e funciono na vida com valores que não são cristãos? Por que eu sou cristão e o meu fervor não aumenta? Por que eu sou cristão e as coisas lá em casa não andam? Por que eu sou cristão e os meus investimentos não dizem isso? Porque você só é isso, cristão, na palavra que você usou como designação de existência, e não de conceitos e valores que penetraram a sua vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O dia que essa comunidade de fé entendeu o que significa entrega a Deus, nós podemos entrar aqui e ficar todo mundo em silêncio. Que vai ter gente chorando, que vai ter gente de joelhos, que vai ter gente que vai vir aqui na frente e se debruçar aqui, que vai ter gente que vai levantar e vai levantar as mãos para cima, tem gente que vai baixar a cabeça e ficar em silêncio, porque veio sobre nós uma compreensão de que não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem tudo a ver com quem nós somos, porque tem tudo a ver com quem Ele é. Então eu não venho para cá para atrair a presença de Deus, eu venho para cá porque eu fui atraído por Deus para viver com Ele, para andar com uma comunidade de fé, com os meus irmãos, onde mutuamente nós nos ensinamos e crescemos cada dia mais para que em nós seja visto o rosto de Cristo. E que as nossas entregas são, cada dia, absolutamente total. Então, o dia que essa comunidade entender isso, você vai sentar aqui e vai dizer o seguinte: não falei nada e Deus já viu tudo. E aí, só de você entender isso, você começa a falar assim: oh, que vergonha de eu ter pautado a minha vida com esse conceito, que vergonha de eu ainda, Senhor, eu caio naquela mesma armadilha, que vergonha de ainda usar as mesmas palavras, que vergonha de ainda fazer isso. E aí a outra parte é o seguinte: você vai começar assim: Senhor, me perdoe, Senhor, trata comigo, Senhor, e olha bem, olha como que isso muda o conceito, porque a gente vem para cá para ver se invoca Deus, para que Deus então nos empodere para resolver as rugas da nossa vida e para fazer aquilo que nenhum de nós está disposto a investir nada para que seja feito. E Deus está dizendo: isso não é relacionamento. Tem gente que faz isso. Aliás, irmãos, eu vou me atrever a te dizer uma coisa. Se você ficar buscando uma deidade que te dá tudo o que você quer, você vai encontrar com o capeta. Pode me ouvir. Se você ficar buscando uma deidade que te dá tudo o que você quer, resolve aquela mulher, resolve aquele homem, resolve minhas finanças, resolve minha saúde, resolve meus problemas, resolve os desequilíbrios da vida. Se você ficar buscando uma deidade que te dá tudo o que você quer, você vai encontrar Satanás, você não vai encontrar Deus. E eu te dou uma prova disso. Jesus estava sendo tentado. Olha a tentação de Jesus. Todas as ofertas do maligno foram o quê? De resolver o problema imediato de Jesus. Você está com fome? Ué, manda essas pedras virarem pão. Aliás, você não tem poder para isso? Vamos pensar no diálogo. Claro que tem. Então, você está com fome, resolve o problema imediato. Invoca a sua divindade e transforma essa pedra em pão. Sobe no alto do monte e dá um espetáculo do seu poder, se lança e diz assim: anjos, me aparem. Por isso, irmãos, é que muita gente caminha para uma igreja para buscar Deus e está se encontrando com Satanás. E não tem nada a ver com a igreja que você frequenta.
Tem a ver com a pessoa que você é. Você está buscando uma deidade para resolver todos os seus problemas. Você vai encontrar com Satanás. Porque Deus não prometeu resolver todos os meus problemas. Ele prometeu me capacitar para, na presença dele, enfrentar todos os meus problemas, sem deixar de ser quem ele me criou para ser. Completamente diferente. Completamente diferente. Busca ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não quer dizer que todas as minhas loucuras sejam satisfeitas por Deus. Quer dizer que os meus desejos serão respondidos por Deus na medida que aquilo me mantém um homem com os propósitos que Deus tem para a minha vida. Então cuidado. Cuidado com o tipo de invocação que você está fazendo na sua vida. E cuidado com esse estado de inércia, de não se perceber como quem está sendo percebido por Deus 24 horas por dia. E isso não é senso de medo. Ai, nossa, está lá. A gente cantava uma música quando era criancinha, né? Ensinava na escola dominical. Cuidado, mãozinha onde pega. Não tinha isso? Cuidado, olhinho que vê. Porque o papai do céu está olhando para você. Não tem isso? Cuidado, né? É um terror esse negócio, né, gente? Um terror. Ô música comunista é essa? Terror. O menino certo fica assim, ó. Que é onde eu vejo? O que será que o papai do céu está pensando de você? E muitos de nós estão agindo dessa maneira. Não é isso. Irmãos, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, nem te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é que será saúde para a vossa carne e refrigério para os vossos ossos. É uma entrega total. É você entrar para um lugar de adoração comunitário arrastando, não arrastando no sofrimento, arrastando no sentido de dizer: Senhor, sou eu, todo aqui, coração aberto, reconhecendo quem o Senhor é, desejoso de adorar, porque o Senhor é Deus. E assim a nossa vida familiar, relacional, vai sendo resolvida. Não porque Deus vai então, varinha de condão em você, varinha de condão em você, varinha. Não, é porque essa percepção da existência com Deus vai moldando a forma nossa de viver. E ao moldar a nossa nova forma de viver, baseada nos conceitos do Evangelho, nós vamos nos tornando cristãos. Pessoas transformadas por Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar sobre isso? 2 minutos, querido. E eu queria pedir a você que você fechasse os seus olhos um pouquinho, e você respondesse para você a seguinte pergunta: quando Deus te vê, quem é que Ele vê? Quando Deus te vê, quem é que Ele vê? Que tipo de pessoa? E eu queria pedir a você que ouvisse a voz do Espírito que vai responder essa pergunta do seu coração. Eu queria pedir a você que você, se você pudesse, o Espírito de Deus assim te direcionar, coloca a mão sobre o seu coração e diz para Ele: Senhor, eu não sei, ou eu não tenho feito uma entrega total da minha vida ao Senhor. Mas nessa manhã, direcionado pelo Espírito do Senhor, ó Deus, eu quero quebrar esses conceitos. Eu quero abrir, Senhor, a minha história de vida aqui diante do Senhor, que me conhece e que me observa e que vê qual é a construção da minha fé e que se agrada, Senhor, daquilo que é entrega voluntária e consciente minha. Eu quero pedir ao Teu Espírito que está nesse lugar. Não é porque nós falamos mais alto, porque nós tocamos de uma maneira ou de outra. O Teu Espírito está aqui, porque o Senhor está nesse lugar, ó Deus. Porque o Senhor está onde 2 ou mais se reúnem em torno do Teu nome. O Senhor está nesse lugar, e o Teu Espírito, Senhor, rompa agora com as barreiras que me impedem de uma entrega total ao Senhor. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você, querido? Senhor, eu quero ser como aquela viúva que lançou tudo que ela tinha
tudo que ela era aos pés do Senhor. Eu não quero que o meu dinheiro seja uma forma de manipular para o Senhor não olhar para o coração, para o meu coração, não, Senhor. Eu quero que até o meu dízimo e a minha oferta, quando eu trouxer, ela seja um exemplo de quem eu sou. É porque o meu coração é que é o altar do Senhor, ó Deus. Então agora, em nome de Jesus, Pai, com a mão no meu coração, eu quero pedir ao Senhor uma transformação para a minha vida. Amém, querido? Você está fazendo isso? Fica de olhos fechados, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Senhor, eu quero uma entrega total da minha vida ao Senhor, com todos os desdobramentos dessa afirmação, Senhor, com a consciência de quem eu sou, com a consciência de quem o Senhor é. E ó Deus, eu quero pedir ao Senhor agora pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu oro pela nossa comunidade aqui, pela nossa congregação. Eu quero pedir ao Senhor que a New Life seja uma igreja tão comprometida com a causa de uma entrega total ao Senhor, tão consciente do que significa isso, Senhor, que as nossas vidas sejam radicalmente transformadas, Senhor, e a expressão da nossa ajuntamento coletivo seja transformado, não por manipulação ou criação nossa de nada, mas porque vai entrando gente, Senhor, que se entrega aos seus pés de tal maneira, que há uma entrega, Senhor, nossa, como comunidade, aos teus pés. E por causa disso, Senhor, haja uma promoção de cura, de transformação, ó Deus, de relacionamentos curados, de famílias que vão se restaurando, de gente que é mais perdoadora, de gente que é menos crítico, de gente que é mais altruísta, de gente que é menos ensimesmados, de gente que sabe reconhecer os percalços da vida, de gente que não se esconde de trás das suas faltas culpando outros, de gente que é da luz, de gente que quer ser transparente, Senhor, de gente que tem mais palavra de adoração ao Senhor, de lágrimas que rolam mais facilmente nos nossos olhos, de boca que não se cala, Senhor, diante da majestade de quem o Senhor é, louvado seja o teu nome, de mãos que não se escondem para ajudar quem precisa, de coração, Senhor, que não se esquece de quem está sofrendo, e de pés que nos conduzam para o lugar onde nós podemos ser úteis às pessoas. Vai sendo uma congregação de gente que ama de uma maneira contrária aos padrões desse mundo, porque os padrões desse mundo operam contra aquilo que o Senhor ensinou. São pessoas que vão adquirindo conceitos diferentes sobre si mesmos, sobre o Senhor, sobre o próximo. É que os olhos ficam um pouquinho mais limpos, Senhor. É que a preocupação nossa sai do estereótipo e vai para o coração. É que o nosso campo de pensamento, de análise, não é mais o que o outro pensa de mim, é mais o que o Senhor me vê e como o Senhor me vê. É que a preocupação nossa não está na manutenção de uma figura religiosa, está na transformação de um homem, de uma mulher, para ser mais a imagem de Jesus Cristo, amém, queridos? E que os nossos momentos de louvor e adoração, eles não mais dependem do cântico que foi escolhido, Senhor, porque com uma canção ou com outra, ou em silêncio, meu coração é um altar para o Senhor, de gratidão de tudo que o Senhor tem feito, de ter me salvado, Deus, de ter derramado o Teu Espírito sobre cada um de nós, de ter nos chamado para o Senhor, de ter nos dado vida, Senhor, e de nos chamar para ser usados pelo Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Ô Senhor Jesus, faz isso aqui na New Life. O Senhor está aqui agora observando, Senhor. O Senhor, muito mais do que observar quem veio aqui no gasofilácio naquela hora, o Senhor observa as nossas vidas de quem está aqui entendendo o que é tempo de comunhão, de compartilhar, de aprendizado da palavra. A minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito tenha causado um impacto nessa manhã aqui na nossa igreja.
na vida de diversas pessoas que precisam romper com qualquer barreira e se entregar ao Senhor totalmente, como aquela viúva fez, Senhor. Não se estribes no teu próprio entendimento, entrega os teus caminhos ao Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. E eu queria pedir você colocar a mão no seu coração agora. Você diz amém comigo, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de